Bom dia. Para aproveitar essa oportunidade, continuamos no confinamento, né? Vamos tratar um pouco dos temas anteriores. Eu vi no fórum algumas dúvidas, por mais que eu tenha respondido a alguns alunos por escrito, eu achei pertinente a gente poder estar dando uma conversa aqui, e aí eu estou gravando esse vídeo para a gente poder estar tirando essas dúvidas em relação aos temas anteriores, das aulas 3 e aula 4. Bom, na aula 3 nós vimos a questão da norma jurídica, né? Eu trabalhei toda a perspectiva da relevância da norma, algumas características, entre elas a mais relevante, que é a questão da abstratividade, que é aquele fato da norma ela não tratar de fatos concretos, ela se abstrai e com essa abstração ela permite que essa norma atinja o maior número de hipóteses possíveis. Pois bem, na aula anterior a gente trabalhou da validade do direito. O tema validade do direito, ele despertou algumas dúvidas em alguns alunos em relação à forma de exteriorização da norma através da jurisprudência. Eu coloquei no texto de uma maneira bem sucinta, mas é um tema que realmente causa uma divergência doutrinária, que é a capacidade da jurisprudência ela ter conteúdo normativo. O nosso sistema, ele não admite essa normatividade da jurisprudência. Para que a gente possa aprofundar no tema, é importante primeiro o aluno ter essa dimensão do que é jurisprudência. Nós sabemos que no nosso sistema, o atual, vigente, o judiciário, ele se posiciona em relação a fatos que chegam até ele, provocados por medidas judiciais, por ações judiciais. Então, se você tem uma demanda contra um banco, e uma determinada cláusula está causando um problema e você entende que ela é abusiva e você quer declarar a ilegalidade daquela cláusula, você entra com uma ação para pedir uma revisão de contrato bancário, por exemplo. Numa ação como essa, o judiciário, ele pega o seu problema com uma mão, ele pega a lei como fonte formal prioritária em nosso sistema, ele olha para o seu problema, ele olha para a lei e através desses dois elementos ele toma a sua decisão. A decisão judicial, na medida em que reiterada, ela vai formando um posicionamento que permite você entender que, diante daquela situação, o judiciário vem se posicionando a esse respeito, daquela determinada forma. Mas o fato do judiciário vir se posicionando dessa determinada forma não confere a essas decisões um conteúdo normativo. Por quê? Porque se o banco continuar impondo um entendimento contrário àquela decisão, você não tem como avocar para solucionar o seu problema aquela decisão. Você vai ter que solucionar a lei e utilizar nos argumentos da sua ação judicial o posicionamento já utilizado, mas ainda assim a sua ação será decidida com base na lei, porque a lei é a nossa fonte prioritária em nosso sistema. O sistema common law, que é o sistema inglês, ele tem uma distinção nisso aí. Por quê? Porque quando uma causa chega nos tribunais superiores dele lá na Suprema Corte, eles, ao se posicionarem, esse posicionamento ele é editado como se fosse uma lei. Então, uma determinada posição de uma Suprema Corte nos sistemas common law, ele é adotado como norma para aquela sociedade. Portanto, você simplesmente avoca aquela decisão para que o teu problema seja solucionado através daquele posicionamento do Tribunal de Justiça ou dos tribunais superiores. No nosso sistema isso não é admitido. A jurisprudência para nós, ela é utilizada como fonte subsidiária, ou seja, primeiro a lei. Não havendo, aí tem um procedimento de integração que a gente estuda um pouco mais à frente, que não cabe a gente aprofundar agora, que é a analogia legal, os princípios gerais do direito. Dentre esses, se a jurisprudência servir de base, ela vai te auxiliar na interpretação, mas sempre pressupondo uma norma legal pré-existente. No caso do sistema common law, não. O posicionamento de uma Corte Suprema já serve de base. Tá? Naquele livro que nós vamos ler um pouco mais à frente para falar do naturalismo, e do justnaturalismo e do positivismo, você vai perceber que o livro ele é feito em Harvard e a história daquelas pessoas que estão na caverna lá, os ministros, quando eles suscitam posicionamentos para se tomar uma decisão, você vai percebendo que eles usam os casos anteriores. Esses casos anteriores decididos pelas cortes superiores, para eles ele é tido como common law, para eles é tido como se fosse uma referência legislativa vinda do judiciário, que o nosso sistema não admite, porque existe a divisão dos nossos poderes. Quem legisla no Brasil é o poder legislativo. Logo, quem estabelece norma, conteúdo normativo, lei para nós, é de fato o poder legislativo. Então fica apenas essa orientação aqui, que a doutrina majoritária em nosso sistema entende que a jurisprudência ela não tem conteúdo normativo, porque ela simplesmente interpreta o que as leis estabelecem e através dessa abstratividade ela se aproxima a lei
do caso concreto. Então, fica de lado a jurisprudência como orientação geral aí. A gente vai ter oportunidade de falar isso pessoalmente, se Deus quiser, e a gente vai ter como tratar desse tema. Em relação à aula da validade, eficácia e efetividade, eu acho que é interessante assim, o aluno ele entender que o nosso sistema ele é hermético, ele é fechado, e ele trabalha com elementos anteriores ao ordenamento jurídico que avisam, o nosso sistema funciona assim, a lei terá vigência até que outra modifique ou a revogue. Isso está na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, artigo 2º, salvo engano, quem sabe artigo de cor é presidiário, mas está lá. E essa norma, ela cria um sistema amarrado, fechado. Portanto, não é a sociedade que, ao descumprir uma norma, que permite que essa norma seja considerada revogada. Não. Ainda que não aplicada por quem deveria aplicar, fiscalizadores. Ainda que não cumprida por quem deveria cumprir, sociedade. Caso a norma não tenha uma aplicação cotidiana, caindo no esquecimento da sociedade, configura o tal do desuso. A gente trabalha isso numa aula específica, mas é importante a gente antecipar. O fato da lei estar em desuso, o fato da lei não estar sendo utilizada, ela não permite que você considere ela revogada. Por quê? Porque ela só vai ser revogada quando, no nosso ordenamento jurídico, um legislador vier criar uma outra norma que a modifique ou criar uma outra norma que a revogue. Você vai perceber que nos textos de lei, ao final tem lá, esta lei entrará em vigência dia tal ou daqui a tantos dias, revogando-se as disposições em contrário, ou revoga-se a lei número tal, artigo tal da lei número tal. Quando o legislador cria uma regra nova e especifica o que ele está revogando da lei velha, ele está efetivamente fazendo uma organização no sistema para impedir que várias leis, às vezes tratando do mesmo assunto, coexistam, gerando dúvida na sociedade. Então, na aula de desuso das leis que a gente trabalha lá na frente, eu trabalho como é que funciona o sistema de revogação das leis, como é que é a estrutura de publicação e tal, a gente trabalha isso com mais tranquilidade. Porém, num primeiro momento, é importante vocês entenderem o seguinte: a norma em nosso sistema, ela é levada para nós através de uma fonte, que é a lei, e essa lei, uma vez caindo no ordenamento jurídico, ela tem vigência até que outra venha e a revogue. Não porque a sociedade não está cumprindo que ela vai perder vigência. Ela fica lá num cantinho esquecido e uma hora que um juiz quiser aplicar, ele aplica. Isso traz um mal para a sociedade porque ele gera uma insegurança e isso não é bom para a sociedade. Quem tem que corrigir isso aí? O legislador. O legislador tem que estar constantemente atento ao querer social, a esse anseio social, e através dessa observância a esse querer social, identificando que eventuais normas, eventuais leis, embora vigentes, não atendem mais àquele querer social, porque não refletem mais uma necessidade social, cabe ao legislador propor uma nova lei que revogue aquela em desuso, para que o sistema fique enxuto, para que o sistema fique correspondendo de fato ao que a sociedade demanda, ao que a sociedade necessita. Bom, dessa aula de vigência, efetividade e eficácia, eu acho assim, a vigência é o mais relevante, porque ela é a consideração no nosso sistema de validade formal da lei. O que é a validade formal? É você olhar para a lei e falar, olha, ela cumpriu os requisitos, ela foi publicada, decorreu o vacatio legis, o prazo entre a publicação e o início da vigência, que geralmente é pré-estabelecido no próprio texto da lei, e ela está válida, ela está cumprindo o seu papel no sentido de impor condutas. Se a sociedade vai cumprir ou não, aí é outra análise mais filosófica, mais sociológica, que aí é para você ver se a eficácia se deu, se a efetividade se deu, que são as análises posteriores. Mas o importante é o aluno entender que a norma, para ter vigência, ela tem que cumprir uma formalidade, processo de formação regular, a autoridade tem que ser competente, ela cumprindo todas essas fases, inserindo-a no sistema, no ordenamento jurídico vigente, nós estamos diante, portanto, de uma norma vigente, logo válida. Bom, era o que a gente tinha por hora. Qualquer dúvida eu sigo lá no fórum, estou à disposição, tá? Para a gente poder estar conversando aí, tirando dúvidas. E esse período vai passar, se Deus quiser, em breve.